Capítulo 31. Magnífica, não é? Perguntou Liam, eufórico. Sim. Gael cruzou os braços em pé, atrás da poltrona azul na qual o arqueólogo estava sentado, os olhos cravados na caixa de prata, um tanto enferrujada, sobre a mesinha. Era pouco maior que um livro, e na tampa, um sol e um olho se misturavam as várias linhas emaranhadas em relevo. Não restava dúvida de que era de origem celta. Assim como também não havia dúvida de que o homem em pé ao meu lado não gostava daquela coisa, o que me deixou tremendamente confusa. Aliás, talvez eu devesse escrever um livro a respeito disso também, já que este parecia ser o meu estado permanente. Como ficar confusa o tempo todo, sem perder a cabeça. E eu estava a um passo disso, porque Gael esteve atrás daquilo por tanto tempo, ao que parecia, e agora não queria nem ficar no mesmo ambiente que a coisa. Vocês ainda não viram a melhor parte. Com uma pequena firula, Liam abriu a caixa, pegou a pedra oval de coloração azul leitosa, pouco maior que minha palma, e a ergueu. Gael deu um pulo, recuando até bater as costas na estante de livros no canto, encarando a pedra com raiva. Eu não estava entendendo mais nada. Ele havia escavado metade do mundo atrás daquela pedra e, agora que a encontrara, parecia ter aversão a ela. Na verdade, era mais que isso. Parecia medo. A pedra da vida, proferiu Liam. A pedra que o deus Lug usou para derrotar Balor e seu olho maligno. O poder do deus da luz e do deus das sombras. Bem aqui, na palma da minha mão. Por que todo esse teatro, Liam? Gael grunhiu, impaciente, sem tirar os olhos do objeto. Fui eu que te contei sobre a pedra. Achei que uma pequena dramatização poderia engrandecer ainda mais o momento. Liam ficou de pé. Vai, aproveita, é finalmente sua. Atirou a pedra em direção a Gael, que empalideceu no mesmo instante. Agindo por impulso, estendi as mãos e, milagre dos milagres, consegui pegá-la no ar, antes que atingisse o peito de Gael. Como tudo o que ele fez foi soltar uma pesada lufada de ar e olhar para o mineral com aversão, entendi que não havia problema se eu a segurasse. Aproveitei para observá-la melhor, sentindo sua textura lisa e fria como um pedaço de mármore polido. Exceto pelos entalhes ásperos no centro, pensei que fosse sentir alguma coisa ao tê-la nas mãos, alguma coisa meio abracadabra, ainda mais depois de toda a cena de Liam, mas para mim pareceu só uma pedra bonita. Não era só isso para Gael, porém, ele acreditava em seu poder e, por alguma razão, ainda não estava pronto para botar as mãos nela. Acho que nós devemos guardá-la, Liam, concluí. O Sr. O'Connor vai querer examiná-la com calma. Mais tarde. Olhei para Gael, buscando confirmação e foi o que obtive naquele firme aceno. Eu me apressei em contornar a poltrona e devolver a pedra à caixa, fechando-a ali mesmo. Teria escondido debaixo de uma das almofadas se isso não despertasse a curiosidade de Liam, que àquela altura estava boquiaberto. Como assim? Liam fitou Gael, incrédulo. Não quer colocar as mãos nessa belezinha agora mesmo, depois de tantos anos de buscas frustradas? Não agora. Gael esfregou a nuca, expirando ruidosamente ao notar que a caixa estava fechada. Mas bom trabalho, Liam. O arqueólogo apenas continuou a observá-lo, com um misto de descrença e profunda confusão. Bom, você é quem sabe, falou por fim. Espero que seja feliz agora que tem o que queria. De imediato, os olhos de Gael buscaram os meus e me sorriram. Eu vou ser. E voltando-se para o amigo, acho melhor falarmos sobre o seu pagamento agora. Liam me esfregou as mãos, assobiando. Esse é um assunto que eu sempre estou disposto a discutir com alegria. Por que não falamos sobre isso enquanto eu termino de preparar o café? Gael o acompanhou até a cozinha e eu afundei no sofá, contemplando a caixinha e me perguntando se algum dia conseguiria entender alguma coisa. Uma hora depois, o anoitecer já se aproximava e a chuva caía sem trégua. Deixamos a casa de Liam com a caixa de prata trancada no porta-malas do Dodge Challenger. Gael dirigia, como de costume, mas mantinha a expressão distante.
Eu acompanhava com os olhos o movimento dos limpadores de para-brisa, pensando em qual seria a melhor estratégia para abordar o assunto. Sim, eu tinha resolvido deixar o segredo de Gael em paz, em troca de manter o meu. Mas as coisas haviam mudado. Ele agora tinha a pedra que queria. Ele pretendia fazer a coisa do Aladim e esfregá-la? Vendê-la por um valor exorbitante? Usar como peso de papel? Por que tinha tanto ódio do objeto? E quanto ao medo? Chovia um bocado, e talvez por isso Gael não tenha conseguido ver a figura que surgiu de trás de um arbusto alto e começou a atravessar a estrada. "Cuidado!" gritei. Gael pisou no freio, os pneus protestando, a traseira do carro saindo de lado. A vizinha assustadora do chalé, toda vestida de preto, com um guarda-chuva vermelho, continuou avançando sem pressa, enquanto cantarolava alguma coisa alheia ao que quase acontecera. Meu Deus, acho que ela ainda não viu a gente. Afastei o cabelo do rosto. A voz trêmula e fina da velhinha ecoou pela cabine. O que ela tanto resmunga, afinal? Eu te disse, respondeu Gael, meio no piloto automático, seguindo-a com o olhar. Ao chegar ao outro lado, a mulher transpôs a pequena mureta de pedra com bastante agilidade para alguém tão idoso e seguiu em frente pelo campo. Passado o susto, Gael precisou de 1 minuto para engatar a marcha e voltar a acelerar. Mas não tenho certeza se sua atenção estava mesmo na estrada. Ele parecia estar a quilômetros de distância. O silêncio foi ficando cada vez mais incômodo, até que não aguentei mais. Ok, o que foi aquilo na casa do Liam? Era melhor ir direto ao ponto. Aquilo o quê? Era bastante frustrante tentar arrancar alguma coisa de Gael. Eu nunca sabia se desejava gritar com ele ou comigo mesma, por ao menos ter tentado. Você não quer esta pedra, afirmei impaciente. Eu quero, Brianna. Ele me encarou. Na claridade que vinha do painel, consegui ver a franqueza cintilando em seu olhar, assim como um profundo alívio. Agora, mais do que nunca. Joguei as mãos para o alto. O que você quer dizer? Se você a quer tanto assim, por que nem chegou perto dela? Seu silêncio não foi exatamente surpresa, afinal. Você prometeu que responderia, resmunguei baixinho, sem esperança. As perguntas que eu pudesse, frisou, e essa eu não posso. Muito mais que frustrada, afundei no banco e olhei a paisagem através do vidro decorado por gotas de água que tremulavam, criando desenhos aleatórios. E assim foi o restante da viagem. Apenas o ronco do motor e o vai e vem dos limpadores de para-brisa, perturbando a quietude sufocante dentro do carro até chegarmos a Cork. Meu dia de conto de fadas tinha oficialmente acabado. Pensei enquanto rabiscava no caderno, debruçada na cama. Meu Deus, menos de 24 horas antes, Gael e eu estávamos tão felizes e conectados. Pensei que tivéssemos superado um grande obstáculo, mas a verdade era que eu tinha tropeçado nele e caído de cara no chão. Admirei o rosto que ganhava vida no papel. O Gael de grafite olhava para mim com adoração, como olhava pouco antes de fazer amor comigo na noite passada. Virei algumas páginas, encontrando o retrato que eu havia feito dele, debruçado sobre sua bancada de projetos, na Brígida. O mesmo homem, mas as expressões não podiam ser mais díspares. Enquanto uma era tensão e sombras, a outra parecia tão brilhante quanto o próprio sol. E, como acontecia com o astro ali na Irlanda, Gael brilhara por pouco tempo antes de voltar a se enevoar. Não pude deter um suspiro melancólico. As coisas não haviam saído como eu imaginava, nem perto. Ao chegar em casa, Gael se trancara no escritório com aquela porcaria de pedra e não saíra de lá, nem para o jantar. Darren e Fiona perceberam que havia alguma coisa errada, mas nenhum dos dois mencionara nada, o que achei bastante gentil, já que Gael tinha passado a noite anterior em meu quarto e tudo mais. Bom, ao menos Darren não havia tocado no assunto, corrigi depressa, sombreando com cuidado os lábios no papel. Fiona tinha sido outra história. Tão logo o pai deixara a mesa de jantar a fim de fumar um charuto no jardim, a menina pulara na cadeira vazia ao meu lado. Você o ama? Perguntara de chofre. Sim, Fiona, e isso é uma droga.
eu acabara confessando, olhando para o lugar vazio à mesa. Os olhos da menina se alargaram tanto que pude ver toda a parte branca ao redor de suas íris azuis. Como pode ser verdade? Ela exclamara. Ele não corresponde? Porque eu o vi sair cedo para comprar aquela rosa. Imaginei que fosse para você. Foi bastante fofo da parte dele, mas é só uma rosa. O que eu mais queria, a confiança dele, eu nunca teria. Ela me estudara, como se de repente tivesse brotado uma samambaia em meu ombro. Ele te deu uma rosa branca, com as pontas vermelhas, e você diz que é só uma rosa? Eu preciso te emprestar alguns livros. Revirara os olhos. Escute, Brianna, eu sei que o Gael pode ser difícil, mas eu o conheço desde pequena e nunca o vi assim. Ele fica diferente quando está com você. Ele parece feliz, ele sorri e ri, salientara, como se aquilo fosse um milagre. Não desista dele ainda. Eu não tinha intenção de desistir, nenhuma. Então Darren retornara, e ela se apressara em voltar para sua cadeira. Pouco depois, eu os ajudara a tirar a mesa e, sem ter nada para fazer, subira para o quarto. E ali estava eu, rabiscando um sonho em meu caderno mais uma vez. A noite anterior começava a esvanecer, tornando-se apenas uma lembrança pálida, e eu era obrigada a voltar para o mundo real. Eu não queria isso, pois nele eu teria que encarar Kiara. Eu tinha mantido tudo a respeito dela, fora da minha bolha de paixão, pelo máximo de tempo possível, mas agora não podia mais ignorar. Virei as páginas do caderno, admirando os desenhos da aldeia, dezenas de Lorcan, até chegar ao da garota. Eu o examinei com cuidado, levantando da cama para perambular pelo quarto. Acabei na poltrona, em frente à lareira. Ouvi um crack suave, ao mesmo tempo em que alguma coisa espetou minha bunda. Puxei a bolsa de trás das costas pela alça e a joguei no chão. Quanto do que eu sonhava era real? Eu me perguntei. Eu tinha que descobrir, e quem sabe assim encontrar algo que explicasse por que aquela princesa irlandesa decidira invadir os meus sonhos. Chutando os sapatos para o lado, deixei os desenhos sobre a mesinha e enfiei a mão na bolsa, pescando o iPad. Não sei como isso não me ocorreu antes. Ok, eu sabia. Nunca sequer cogitei que qualquer coisa em meus sonhos pudesse de fato existir no mundo real. Sem perder tempo, digitei o nome de Kiara McCarthy no Google. Havia muitos resultados. Recorri à Wikipédia, os olhos percorrendo as informações genéricas e pouco precisas. Segundo o site, Kiara fora filha do rei Ronan McCarthy. E fim de papo. Ao menos tinha uma pintura dela. Ampliei a gravura, pegando o caderno para comparar com a que havia feito. Coloquei-as lado a lado. Não eram exatamente iguais, mas havia tantas semelhanças que era impossível fingir que não se tratava do retrato da mesma pessoa, da perspectiva de dois artistas diferentes. Em minha segunda tentativa, encontrei um longo texto sobre a princesa em uma página destinada à cultura irlandesa. Ali dizia que Kiara havia fugido do noivo e se escondido em um pequeno vilarejo, não muito longe de Cork, onde foi morta por rebeldes. Aquilo não podia estar certo. Se o que eu sonhara era real, os aldeões jamais se rebelariam contra ela, a menos que a informação estivesse errada. E aquele último sonho em que Desmond a surpreendeu durante o ataque à aldeia e... Detive o pensamento ali. Não queria pensar nisso. Não conseguia. Li dezenas de artigos, lendas, documentos, mas ainda tinha muita informação desencontrada e pouco se falava sobre Kiara McCarthy. Saco! Bufei frustrada. Não havia uma fonte confiável para que eu pudesse comparar as informações com meus sonhos, não sobre Kiara. Mas eu podia tentar outra coisa. Procurei por Lorcan O'Connor. 166 mil resultados. Dei uma olhada em alguns links. Ah, é, com certeza. Lorcan tem uma conta no Instagram e no Tinder. Troquei o nome de Lorcan por Gael, apenas porque queria ter pelo menos uma pesquisa bem-sucedida. E o resultado foi... nenhum. O quê? Não, aquilo não podia estar certo. Não era possível que um homem rico, um executivo das mais variadas áreas, não tivesse uma única menção no Google. Não havia nem mesmo outro Gael O'Connor no mundo.
Qual é? Todo mundo tem um homônimo. Era só olhar o Facebook. Mas ao que parecia, Gael não era todo mundo. E não havia absolutamente nada a respeito do homem com quem eu passara a noite anterior. Nenhuma palavra sobre suas empresas, nenhuma única foto. Ele comparecia a jantares, reuniões e nenhuma foto era tirada? Nenhum jornal jamais citara seu nome? Era como se ele não existisse. Ok, chega. Joguei o iPad na mesa. O aparelho escorregou sobre o caderno, virando algumas páginas. Eu já tinha tido minha cota de esquisitices naquele dia. Daquele momento em diante, ia bloquear qualquer pensamento a respeito de Lorcan, Gael, Kiara e até da Irlanda. E a melhor maneira de conseguir isso era ligando para casa. Eu estava louca de saudade. Nunca tinha passado tanto tempo longe e estava muito preocupada. Por causa do fuso horário, ainda era cedo no Brasil e a mamãe atendeu no segundo toque. Briana, meu amor, que saudade! Foi dizendo. Você tem comido? Ai, Bri, fiquei tão preocupada quando vi que você não levou aquela parca roxa. Era o seu casaco mais quentinho. Tá tudo bem, mãe. Eu não estou passando frio. Eu me levantei da poltrona e me joguei na cama. Como estão as coisas? Ela suspirou. Não muito bem. Andei pensando em desistir da pensão. Fechei os olhos. Eu sabia que isso estava a caminho. Mãe, eu me recostei na cabeceira, puxando as cobertas para deter a sensação gélida que cercou meu peito. Eu sei, Bri, mas além da saudade que já sinto da Lola, o dinheiro dela era o que me permitia continuar tocando isso aqui. Agora não vai dar mais. Nenhum hóspede apareceu, nem mesmo para um pernoite. Eu acho que vou fechar a pensão e procurar um emprego. Com 53 anos, fora do mercado havia pelo menos 4 décadas e em meio a uma crise financeira mundial, mamãe teria mais sorte se estivesse atrás do pote de ouro do Leprechaun. Não desiste ainda, mãe. Supliquei, quase à beira das lágrimas. Alguma coisa boa vai acontecer. Eu estou sentindo. E vai mesmo, meu amor. Com o fechamento da pensão, nós podemos mudar para uma casa menor. As contas de luz e de água vão diminuir. Não vamos ter que pagar alvarás e impostos absurdos. Desistir nem sempre é perder. Muitas vezes abandonar o que não está funcionando é a única maneira de ter a chance de um recomeço. Vamos ficar bem. Sobretudo porque vamos estar juntas. Sim, juntas. Mas eu não ia desistir assim tão fácil. Logo que retornasse ao Brasil, ia descobrir um jeito de salvar a pensão de uma vez por todas. O meu prazo iria até Gael terminar seus negócios na Irlanda. Não se preocupe com o futuro. Aproveite a chance que está tendo, querida. Nem todo mundo pode conhecer outro país e ainda ganhar por isso. Ela riu. E aí, me fale sobre a Irlanda. Como é a comida? Contei a ela tudo o que tinha achado interessante. Então Ayla chegou e nós conversamos por quase meia hora. Era exatamente o que eu precisava, um pouco de normalidade. Ou tanta normalidade quanto minha irmã era capaz de aguentar. Ao encerrar a chamada, me sentia exaurida. Joguei o telefone na mesa de cabeceira, ao lado da Rosa que ganhara de Gael, e estendi o braço para apagar a luz. As chamas da lareira lançaram um brilho avermelhado sobre o quarto e sobre o caderno na mesinha, aberto em um desenho de Lorcan, em que ele parecia me encarar. Esgotada física e emocionalmente, virei para o outro lado, puxando as cobertas até as orelhas e adormecendo ainda vestida. Imaginei que, depois do dia agitado, meu inconsciente estaria fatigado demais para produzir sonhos e eu teria uma noite tranquila. Mas, como eu estava enganada. O pesadelo teve início naquela noite.